Obrigado, Marco Antônio. Boa tarde a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara de Apresentação do CARF, período da tarde do dia 22 de julho de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da Silva e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Muito bem. Nessa tarde, a gente tem apenas uma sustentação oral, justamente os itens 111 e 112, da relatoria do conselheiro Daniel. O apoio pode me dizer se o patrono já está na sala? O presidente ainda não chegou. O patrono ainda não chegou. Bom, nós vamos dar seguimento, então, ao julgamento dos demais processos. Se até o final dos trabalhos o patrono não tiver presente, a gente vai julgar da mesma forma, tá? Então, vamos lá. Seria o 111 e 112. 113, 114, nós já julgamos. Nós temos o 115, Insuagro Agroindustrial S.A., da relatoria da conselheira Letícia. Doutora Letícia, com a palavra. Bem, trata-se de um pedido de restituição formulado em 11 de 3 de 2014, tendo por objeto o indébito relativo ao saldo negativo de RPJ, apurado no ano calendário de 2008, no valor de R$ 2.315.940,83. A restituição foi apresentada manualmente, tendo em vista que a Receita não permitiu o processamento e transmissão do respectivo pedido eletrônico, sob a justificativa de que o crédito estaria prescrito. Ressaltou que considerou que tal crédito é relativo a saldo negativo de RPJ apurado no ano de 2008 e que a DIPJ foi entregue em 16 de 10 de 2009. O prazo da prescrição para apresentação do pedido de restituição teria início apenas a partir da entrega da declaração. Assim, a prescrição relativa ao período objeto da restituição ocorreria em 15 de 10 de 2014. Em análise procedida pela Delegacia de Joinville, a autoridade indeferiu o pleito da contribuinte, esclareceu que o fato gerador, relativo ao saldo negativo do ano calendário de 2008, teve início em 1º de janeiro de 2009, ultimando-se em 31 de 12 de 2013, constatando-se que o direito à repetição encontrava-se prescrito na data da formalização do pedido. Pois bem, quando do julgamento da delegacia, considerou-se prescrito o pleito de restituição e, inconformada com a decisão de origem, a contribuinte apresentou o recurso, alegando em síntese que a recorrente submeteu-se a regime de apuração anual e que protocolou em 11 de março o pedido de restituição, que a declaração tinha como prazo de entrega 16 de 10 de 2006, conforme N 964 de 2009. Por fim, requer seja recebido recurso para reformar a decisão proferida, determinando o deferimento do pedido da restituição. O recurso é tempestivo, passando ao voto, e dele conheço. Verifica-se que, ao ser lema dos autos, seria o prazo para requerer a restituição de saldo negativo de RPJ. A recorrente alega que o prazo de 5 anos somente deveria ser contado a partir da data da entrega da declaração de DIPJ. Entendo ter razão a contribuinte, se não, vejamos. O saldo negativo surge da consolidação dos débitos dos períodos com os valores recolhidos ao longo do mesmo. Quer isto dizer que apenas por ocasião da entrega da declaração de rendimentos que surge o saldo negativo passível de ser utilizado como crédito em compensações. Dessa forma, antes da apresentação da DIPJ, documento próprio para a promoção de tal encontro de valores, não há como saber se haverá saldo negativo passível de compensação ou seu montante, menos ainda em tentar qualquer compensação. Dessa forma, uma vez que a prescrição se caracteriza pela perda do direito de agir face à inércia do agente, vai contra a sua própria natureza começar a contagem antes que a parte tenha a possibilidade de agir, isto é, apresentar a declaração de compensação. Portanto,
concluo que, se tratando de compensação com saldo negativo, o termo inicial para o prazo prescricional é a data da entrega do DIPJ, ou a data limite em que esta deveria ser entregue. Firmada essa premissa, tem-se que a IN 964 de 2009 estabeleceu o dia 16 de outubro de 2008 como data de limite para a entrega da DIPJ do ano calendário de 98. Conforme se extrai da cópia da DIPJ, a data limite foi 16 de 10 de 2008, só então começando a contar o prazo prescricional de 5 anos. Na verdade, a data que ela entregou foi 16 de 10 de 2009. É 2009. Coloquei a data errada. Portanto, tem-se que tem como tempestiva a compensação apresentada na data de 11 de março de 2014. Assim, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para considerar como não prescrito o saldo negativo utilizado como crédito da compensação em tela e determinar o retorno do feito para a unidade de origem e analisar o crédito, emitindo despacho decisório complementar. É como voto, presidente. Aberta a discussão. Eu tenho um pouco de dúvida, eu não me lembro agora como é que nós temos votado, mas não é o período de apuração, os 5 anos? Tem um voto. Votado do período de apuração, data de entrega e declaração de rendimentos, eu não tenho visto nos atos que seria um marco inicial de uma contagem para repetição de indébito. Fundamentado do doutor Carlos André, que nós votamos a uma unanimidade para considerar como a data da entrega da DIPJ, inclusive. Eu não coloquei aí, mas enfim. Que eu me lembre, no caso de saldo negativo, Camerano, a gente tem considerado como data de início para a contagem o prazo final para a entrega da declaração da DIPJ. É que eu não estava me lembrando mais. No caso de saldo negativo, para aproveitamento desse saldo negativo, né? Doutor Carlos queria falar? Doutor Daniel também. Não, isso foi... Eu estou tentando lembrar qual é o acórdão que a conselheira Letícia mencionou que eu relatei aqui. Agora, eu não acabei não salvando. Eu tenho uma decisão nesse sentido, tá? Eu não estou conseguindo me recordar aqui de quando que foi, mas foi nessa turma. Eu tenho a decisão nesse sentido. Doutor Daniel. Presidente, nessa linha aí do que você falou, a gente tem decidido que seria a partir aí do prazo final, né? O saldo negativo ele se verifica no encerramento do calendário, mas o prazo legal, não a data que ele efetivamente entrega. Tá? Isso que tem que ser analisado no caso concreto. Se não fosse assim, bastaria ele segurar aí por 5 anos para entregar da IPJ, entregar na boca do prazo e depois ganhar mais 5 anos. Né? Por isso que eu estou dizendo, eu nunca fiz uma análise desse tipo de decadência, considerando data de declaração de rendimento, de pessoa física ou de jurídica. Eu não sei, por isso que eu não sei se a gente tem esse existe a questão na data do encerramento, porque naquele momento que se constitui o saldo negativo, entrando 12. Exato. E também tem alguns que entendem que a data limite, a data legal, né, prevista em lei para apresentação da declaração. Tá, só para que fique bem claro, qual é o exercício que se trata? Deixa eu só anotar aqui, tá, Letícia? Exercício do que está se tratando aqui? 2008. Exercício 2008, ano calendário 2007, ou é exercício 2008? 2009. Oi? Exercício 2008, entrega da declaração em 2009. Tá, mas está lá na emenda, está exercício 2014? Não, está errado. Exercício 2009, é isso? Tá, a data de entrega da declaração, a data final para a entrega dessa declaração seria? 16 de 10 de 2009. 16 de 10 de 2009. E ele entregou em? 11 de 3 de 2014. A declaração, a DIPJ? Não, o pedido de compensação. Não, eu falo da DIPJ. A DIPJ, peraí.
Esse ano foi em outubro de 2009, a data final de entrega? A IN está aí abaixo. Tá. E a Decomp foi entregue em? 16/10/2009. Não, a Decomp. Decomp, 11/3/2014. Então não tinha passado 5 anos ainda. Não tinha. Achei seu voto, viu, Carlos? É o 1401003532. De 12 de junho de 2019, Banco Alvorada. Nós entendemos por unanimidade afastar a preliminar de decadência. Esse daí foi qual, Letícia? 1401003532. Tá, mas qual foi a ementa aí da declaração? Pedido de ressarcimento e restituição, crédito decorrente de saldo de negativo de RPJ, decadência. O prazo decadencial para verificação do crédito decorrente do saldo negativo é regido de acordo com o parágrafo 5º do artigo 74 da 9430 de 96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da apresentação do pedido de restituição ou ressarcimento. Foi essa a ementa do Carlos. Não, mas isso daí é para efeito de homologação tácita ou não. Não, isso é outro assunto. É outro assunto. Desculpa. Isso é outro assunto. Estou vendo uma decisão aqui da Câmara Superior. Relatora é a Lívia, de 2 de junho de 2020. Ele diz que o prazo prescricional para restituição ou compensação de saldo negativo de RPJ, apurado anualmente, extingue-se após o transcurso do período de 5 anos, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao do encerramento do respectivo período de apuração, momento a partir do qual já era possível ao contribuinte buscar a recuperação do que for a paga maior. Eu sempre entendi assim também. Eu também, mas tem uma coisa, Camerano. Houve um período, não estou conseguindo achar aqui agora, e que a norma tinha deslocado a contagem a partir do primeiro dia, né? Primeiro dia seguinte ao prazo previsto para a entrega da declaração, como o Daniel falou. Previsto. Doutor Carlos Não André. me lembro. Agora, eu sempre entendi que fosse 1º de janeiro, tá? Sempre entendi dessa forma. Não o prazo da entrega da declaração. Agora, eu estou desconfiado que era a redação original da 9430. Alguma coisa assim. Mas não é a 9430 que regula isso, né? Não é? Quer dizer, isso é o artigo 68 lá do CTN. Não, ok, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que tinha alguma norma que em algum momento tinha deslocado isso para 1º de janeiro. Tanto, isso eu tenho certeza. Deslocado para 1º de janeiro? Deslocado para 1º de janeiro? Não, para o primeiro dia depois da entrega, do prazo para entrega. Tanto que eu havia até entrado em contato com um amigo da Receita e perguntei qual era a posição da Receita, se era da data da entrega da declaração ou se era de 1º de janeiro. Aí ele falou que a voz corrente na Receita Federal era após a entrega da declaração. Isso naquela época, tá? Eu não sei, mas eu não estou conseguindo me lembrar, Carlos, qual era a regra oficial na época. Eu acho que houve alguma coisa, tá, que foi publicada que tinha feito isso. Tá? Porque quando a Letícia disse que eu tinha uma decisão nesse sentido, eu fui tentar lembrar o que era, mas... Não é, desculpa, eu até achei a do Luiz que ele citou. Tá. E porque botou o contrário nesse aqui. O Nelson voltaram o contrário, é a 1401, eu mandei no grupo. 004086.
Tá. Não, então tá, porque aí eu agora me posicionei. Porque Você mandou onde, Letícia? De quando que é essa decisão? 1401-004-086, 12 de dezembro de 2019. que, inclusive, nós já tivemos que enfrentar o seguinte... Desculpa, quem é contribuinte? Kepler Weber Industrial S.A. Diga, Carlos, desculpa ter interrompido. Não tem problema. Que, inclusive, nós já tivemos que enfrentar o seguinte, eu me lembro um processo meu, né, em que nós tínhamos que dizer se era pagamento indevido de estimativa de dezembro ou se era saldo negativo, né? E isso fazia diferença porque fazia diferença do prazo inicial da contagem do pagamento do pagamento de juros para o crédito do contribuinte. Né? E naquele momento a turma decidiu que era saldo negativo porque a partir de 1º de janeiro contava juros. Né? Por quê? Porque a partir de 1º, porque em 31 de dezembro se configura a hipótese e a partir de 1º de janeiro ele já pode usar. Mesmo que ele vá demonstrar lá na frente na declaração, né, quando ele fechar a escrituração, propriamente e tal, mas ele já pode usar, tanto que já corre juros a partir dali. Exatamente. Né? E se fosse o pagamento estimativo, foi a discussão que a gente teve na época, o vencimento é em janeiro, e aí só ia começar a correr juros do pagamento indevido a partir da data do vencimento, né? E não do saldo negativo. Né? Então, me parece que o correto é contar nesses casos a partir de 1º de janeiro, porque ele já pode exercer o direito e já conta, inclusive, juros. Né? Quer dizer, se ele exercer em fevereiro, em março, em abril, né? Mesmo antes da declaração, ele já tem contagem de juros a seu favor no seu crédito. É isso aí. Eu vou na sua linha, doutor Carlos. Esse que é o raciocínio. E a partir do 1º de janeiro, nesse caso aí, prescreveu o direito dele de pedir a repetição. Inclusive, tem um acórdão aí, vou falar o número aqui, ó, 1401-005-476. Saldo negativo, restituição, prazo prescricional do pedido de restituição do pagamento indevido ao maior é de 5 anos da data da extinção do crédito tributário. Em caso de saldo negativo, a extinção do tributo ocorre na data da apuração do fato gerador, ao final do exercício, marco inicial do prazo do pedido de repetição do indébito. Esse é de que ano? Qual o número mesmo, Tamar? Repete, por favor. De abril de 2021. 1401. 401-005-476. André queria falar? O Itamar, tem essa que eu falei da Câmara Superior, é o 9101-004-875. Tem vários da Câmara Superior nesse sentido, dizendo que é a partir de janeiro. Tá? Teve esse voto do Luiz mesmo, que eu recordei aqui, que eu fui vencido, fui eu, Carlos André e o Nelson, eu acho. Não, foi só o Carlos e o Nelson. Você votou pelas conclusões. Daniel votou pelas conclusões. Doutor Daniel, esse último voto é de sua relatoria por votação unânime dessa turma, tá? A gente votou unanimemente, considerando o marco inicial, o período de janeiro. Esse último acórdão que eu passei de abril de 2021, tá? É 1401-005-476. Que aí, no caso, é com o raciocínio que o Dr. Carlos falou. Inicia em 1º de janeiro, período seguinte. No 31 de dezembro, passa a régua. Ou seja, em 31 de dezembro ocorre o fato gerador. É ali que tem o imposto a pagar e o que ela antecipou durante o período gera o saldo negativo. A partir de 1º de janeiro, já se calcula juros, inclusive ela tem direito à repetição. Já poderia adentrar com o pedido aí. Ela adentrou com o pedido 5 anos após janeiro, que, se não me engano, aqui foi em março de 2014, né? Então, 1º de janeiro de 2009, ela já poderia
ingressar com pedido de repetição. E ela ingressou em março de 2014, então está prescrito. É no dia 31/12 que você constitui, né, o saldo negativo. Essa lógica de aguardar para o momento posterior à contagem tem alguma lógica quando você tem questão de vencimento, né, porque não é exigível antes, aí você conta os prazos a partir da data de vencimento. Nesse caso aqui, não. Realmente, desde 1º de janeiro, ele poderia usar. O saldo negativo já existia e ele poderia usar, desde 1º de janeiro. Doutora Letícia, mantém seu voto ou altera? Só o André queria falar. Presidente, eu estava aqui procurando, porque eu trouxe em março desse ano um voto que é exatamente a mesma controvérsia. E aí eu estava relendo aqui para lembrar quais foram os fundamentos, né? Eu fiz uma análise, porque na realidade houve uma alteração legislativa da Lei 9430, o inciso 2 do artigo 6º, né? Então, antes da alteração, que foi em 2013, o inciso 2 dizia que o saldo negativo do imposto apurado em 31 de dezembro será compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, vírgula, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do pagamento a maior. Então, antes dessa... e com a alteração legislativa, foi suprimida essa parte da declaração, né? Então, nessa oportunidade, a gente entendeu, inclusive esse julgamento foi por unanimidade, é o acórdão 14.01.005.332, foi entendido do mesmo jeito para dar parcial provimento. A diferença é que, nesse caso, como já tinha sido feita uma análise do crédito, foi reconhecido o crédito, mas não foi retornado para análise. Mas a questão é essa, porque também teve essa questão da alteração legislativa, que antigamente vinculava a apresentação da declaração. O raciocínio que eu utilizei, eu vou repetir aqui, tá? Da redação do artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2º, resta literal a conclusão de que o pedido de restituição somente poderá ser efetuado após a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa de PJ, que para o ano de 2009 poderia ser entregue até 30 de julho de 2010, no calendário, né? Conforme o artigo 1º da IN 1051 de 2010. O que diz o artigo, o inciso 2º do artigo, o inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 6º da 9430. O saldo do imposto apurado de 31 de dezembro será compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior. Então, esse foi o fundamento que foi utilizado naquele meu voto, tá? Agora, eu não vou correr contra a maré, tá entendendo? Não vou correr contra a maré, tá? Se a maioria das jurisprudências... Presidente, Oi. Esse é o texto lá na 9430? Isso. Que foi alterado. Era o que eu tinha impressão. Isso, a questão. Atualmente, você tem o artigo 14, não sei o que foi que alterou, qual foi a lei que alterou essa da 9430. Eu me lembro que eu tive um caso desse, e eu tive que me render ao prazo, como a Letícia falou, tá? Não sei na época aí, se no caso aí da Letícia, ainda estava em vigor esse artigo da 9430. Atualmente... A legislativa foi em 2013. A entrega de DPJ foi em 2009, o pedido de restituição em 2014. Mas o que estava em vigor era esse... Na data da entrega da DPJ, sim. Porque atualmente, no artigo 14 da IN 1717, de 2017, ele é muito claro. Saldo negativo poderão ser objeto de restituição no período de apuração anual a partir do mês de janeiro do ano calendário seguinte, ao do encerramento do período de apuração,
trimestral a partir do mês subsequente ao do trimestre. Então, a questão é saber, nesse período em que estava em vigor a 9430, esse artigo aí da 9430, se aplicava ao caso que a Letícia relatou. Bom, doutora Letícia mantém o seu voto? O Daniel queria falar? Está com a mão levantada? Desculpa. Eu tinha esquecido, mas eu queria falar aqui, presidente. De fato, essa observação feita pelo André em relação à redação, que foi a mesma análise que você fez, eu acho que é relevante e a gente precisa enfrentar. Só que o que é que dizia, né, o inciso 2? Que o saldo de 31 de dezembro será compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega de declaração, a restituição do montante pago maior. Então, seria... E eles fazem referência a abril do ano subsequente. Março, né, Daniel? Não, a redação original fala de abril do ano subsequente. Então, a gente teria que fazer essa análise aí se, com a redação anterior, que é o caso aqui, porque essa redação foi alterada em julho de 2013, e é uma norma de ordem material, né? Então não teria aplicação aqui retroativa. Saldo negativo relativo a 2009, não é isso? 2008. 2008, 2009. 2008, 2009. Se não seria o caso realmente de contar, por conta dessa redação, vigente à época, a partir de abril de 2009, que é o que dizia a legislação na época. Não, mas veja bem, voltando aqui ao artigo 6º, parágrafo 1º. Parágrafo 1º diz assim, Daniel: o saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será saldo do imposto apurado em 31 de dezembro. Inciso 1º. Paga em cota única até o último dia do mês de março do ano subsequente, ok? Se for positivo, se tiver imposto a pagar, imposto devido, essa cota, esse valor deverá ser pago até o último dia útil do mês de março do ano subsequente. Ou, alternativamente, inciso 2º, compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano seguinte, ou seja, aquele imposto a ser pago a partir de abril do ano subsequente poderá ser compensado com o eventual saldo apurado em 31 de dezembro do ano anterior. É isso que ele quer dizer no inciso 2º aqui. Entende? E aí ele complementa: assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante paga maior. Tá? Montante paga maior, o que é? O saldo negativo apurado, eventualmente apurado, em 31 de dezembro do ano anterior. Entendeu? É isso. Agora, realmente, como eu falei para vocês, eu não vou nadar contra a maré. Se a jurisprudência do CARF está indo no sentido de considerar como 1º de janeiro a referência, né? Eu mudo meu entendimento. Entendeu? Queria complementar, considerando esse dispositivo aí, eu acabo de mudar minha posição. Porque a gente observa aqui que essa lei é de 2013, né? A lei que suprimiu a parte final desse inciso 2, que o inciso 2 disse que ele pode assegurar a restituição a partir da entrega da declaração. Isso. Então, até 2013, era assim. O termo inicial para ele pedir era a partir da entrega da declaração. E o saldo é de 2008. Ou seja, ele ficou de 2009, 2010, 2011, 2012, sob a vigência que o período para ele entrar com o pedido era da entrega da declaração. Por mais que ele tenha o feito em 2014, ele permaneceu, a gente estaria considerando uma norma de direito material. Por prescrição ser direito material, a gente vai enquadrar no conjunto material, né? Mas ele entregou em 2014, mas grande parte do período aí, o prazo inicial era 2013. Então, nesse caso específico, considerando esse dispositivo, eu acho que seria coerente
é que ele está dentro do prazo, entendeu? Que não poderia uma norma tolher esse direito dele nessa situação. Eu acrescento esse pedaço no meu voto, presidente. Ok. Eu mudei de posição por causa dessa específica data aí. Tá, gente. A doutora Letícia mantém seu voto, ok? Só complementando, Letícia, eu acho que é importante você descrever a situação no relatório, no voto. Né? Porque teve esse período, eu me lembrava. Muito bem levantado. Esse período. Levantado, Delino. Eu vou pegar o voto do doutor André, que nós fizemos na sessão passada, que ele está abordando esses pontos, e vou acrescentar aí esse dispositivo. E a alteração, e colocar que a questão é de direito material, e, portanto, deve seguir a legislação vigente à época da entrega da declaração. Ok. Podemos votar, gente? Doutor Cameron. Então, após esses esclarecimentos, né, que até 2013 ele estava vigendo, então, a questão do prazo da entrega da declaração de rendimento. Depois, eu acho que depois alterou, né? Mas, nesse caso específico, ele estava de acordo com o prazo da declaração de rendimento. Então, acompanha a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com essa complementação, acompanha, presidente. Isso, com a complementação. Doutor Carlos. Veja, né, a gente tem que lidar com as normas de mais de 8 anos atrás, né? Quer dizer, É complicado, cara. Eu acho que o André trouxe um ponto que é relevante, quer dizer, na medida em que a norma estipulava um termo inicial para o exercício do direito, antes disso, o prazo decadencial ou prescricional, dependendo de cada um aí, não pode fluir, né? Então, por mais que lá o CTN fale, né, na data que se configura o pagamento individual maior, né, a perda do direito, o prazo para perda do direito não pode ter como termo de início um momento em que ele não pode exercer o direito. Né? Então, eu acompanho com a complementação que foi feita, eu acompanho o voto do relator. Beleza. Doutor Itamar. Acompanha a relatora, presidente. Doutor André. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Adelino. Eu também vou acompanhar. Também acompanha a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para considerar como não decaído o direito à restituição e compensação do saldo negativo relativo ao exercício 2009 e determinar o retorno do feito à unidade de origem para que analise o crédito. Para que analise o direito creditório. Beleza? Aceito sugestões para essa redação depois, tá? Queria ressaltar aí, presidente, foi um ótimo debate. Foi bom. Para você ver que nada é preto ou branco, não é verdade? Tem uma zona cinza aí que... E essas alterações legislativas realmente nos pegam, assim, uma coisa que não é fácil, né? Bom, o item 116 terá a mesma decisão, tá? Item 117, conselheira Letícia, Reimac Redenção Implementos e Máquinas Agrícolas Limitada. Presidente, o suporte chamou aí. Diga, doutor Marco. Presidente, o patrono já se encontra na sala de espera. Que beleza, maravilha. Então, vamos chamar o item 111, doutor Daniel. Marco, por gentileza, pode chamar o patrono a ingressar na sala, por gentileza? Ok, presidente, farei a convocação agora. É fácil. Estou pensando que é fácil? Patrono convocado, presidente.
Obrigado. Duas pastas NAC. Uma é exclusão, outra é lançamento. Ah, tá. Nós vamos olhar primeiro A exclusão. Mas ao 53. como fez junto, até as peças são juntas, eu vou sugerir que ele faça uma única sustentação. Doutor Salomão Vieira, OAB Bahia 33342, de Salomão Vieira Advogados. Boa tarde, doutor Salomão. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo novamente à turma 1401. Muito obrigado pela lembrança, presidente. Bom, vamos então apreciar o processo item 111, conselheiro Daniel. Nacional, é isso? Isso, perfeito. NAC. Nacional Loja de Conveniência Limitada, ME. Com a palavra, o relator. Presidente, o primeiro item trata da exclusão do simples, o segundo é lançamento, tá? Por decorrente dessa exclusão. São matérias bem parecidas, apesar de serem são matérias interligadas, né? Apesar de serem dois processos diferentes, a própria DRJ enfrentou as razões dos dois nos dois, tanto a exclusão quanto o mérito do lançamento. A peça recursal também dos dois processos são iguais, porque enfrenta também os dois, tanto a exclusão quanto o lançamento. Então, eu sugeriria aqui que eu fizesse um relatório que abordasse os dois processos, se for de concordância do patrono da parte, e também daria para fazer uma única sustentação também, se for concordância do patrono. Tudo bem, doutor Salomão? Para mim, tudo bem se a gente puder separar de forma bem nítida a questão da nulidade. Se for para isso, tudo bem. De minha parte, sem problema. Com a palavra, o relator, então. Eu cito aqui, na parte do voto aqui, presidente, trechos do TVF que citam como é que foi feito o procedimento. Tá? Então, a empresa iniciou o procedimento de fiscalização, a empresa foi intimada para apresentar documentação fiscal, contábil, movimentação financeira, enfim. Os valores apresentados e os recolhidos declarados em DASEN e ADMOF não batiam, em termos de valores. Uma das contas correntes identificadas posteriormente através de RMF não estava contabilizada, tá? E não foram apresentados os documentos nem justificativos para isso. Tem uma reunião que o auditor ele tentou por algumas oportunidades. Tem uma reunião, inclusive, presencial, que foi feita entre o contador da empresa, em 19 de outubro, né, acordando que o contador iria responder o termo de intimação para justificar aquela movimentação financeira que não constava no livro, nos livros da empresa. O contador não fez isso, mesmo assim, intimou novamente para que a empresa justificasse, tá? Tendo em vista a discrepância entre os valores dos livros e da contabilidade, que é algo em torno de 200 e poucos mil para mais de 8 milhões de movimentação financeira que foi identificada na ADMOF, o agente fiscal entendeu que os livros estariam imprestáveis, tá? Por conta da imprestabilidade dos livros, excluiu do simples, com esse fundamento, aquele dispositivo que fala ausência ou falta de registro de movimentação, etc. E também fez o lançamento de ofício, tá, com multa de 75%. Em sede de impugnação e também recurso, o contribuinte repete as suas argumentações contra o ato de exclusão. Ele apresenta basicamente preliminares, tá, de nulidade. Uma das preliminares de nulidade seria em razão da incompetência da servidora de promover a exclusão. É aquele caso que é conhecido aqui, em que você tem uma delegação de competência para um auditor fiscal promover o ato de exclusão, então ele disse que não poderia ser o mesmo acusador e aquele que faz a exclusão.
Tem uma nulidade também por ausência de fundamentação legal. Outra nulidade também por falta de documentos, dizendo que não teve acesso, por cerceamento de direito de defesa, dizendo que não teve acesso à documentação apresentada, que foi informado que não tinha nada nos autos, tá, quando foi fazer a cópia. E no lançamento tributário, basicamente ele questiona o arbitramento. Diz que não seria caso de aplicação de arbitramento, que ele tinha os livros fiscais. Tá? Então, em termos gerais, presidente, são esses os pontos aqui de controvérsia. Como vai ter sustentação, eu passo aí a palavra para o preposto, que ele vai enfrentar de forma mais detalhada as preliminares que ele alega aqui. A palavra, doutor Salomão. Boa tarde a todos. Sem demora, deixa eu passar logo aqui, porque acredito que o nosso assunto ele vai ser extremamente rápido. Haja visto que o relator disse muito bem com relação às preliminares de nulidade, nas quais não devemos nos fixar na questão da portaria do delegado da Receita Federal, de número 60, cuja portaria, e pelo visto os senhores já têm conhecimento, não sei se de caso de Salvador ou de outra região, de sorte que a portaria do delegado que faz a delegação de competência para o auditor que esteja lotado na Cefis, ele possa decidir, que consta aí do processo, ela diz que basta que o auditor esteja a serviço da Cefis, ele pode, então, fazer a decisão. Mas aqui, nós não estamos encontrando erro e nem estamos alegando nenhum erro, nem nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade na portaria. O que a gente está discutindo é a forma de sua aplicação em razão da interpretação. Quando o delegado, e obviamente ele pode fazer a delegação, o documento é bom, não há problema algum. O problema é que no direito administrativo, e que a gente está tratando de tributário administrativo, no direito administrativo, todo servidor público, ele deve fazer aquilo que tem competência. O que ele não tem competência, inclusive por delegação, ele faz a representação. Então, o molde da lei complementar 123, que no caso é a do Simples, ela determina que, no caso, também somado com a Lei 9.430, artigo 32, que o agente fiscal, ao verificar, ele faz a representação, apresenta o contribuinte, ele apresenta a sua defesa, e isso é feito o julgamento, e uma autoridade vai julgar. Ora, se essa autoridade, por uma questão de conveniência, ela resolve delegar, como delegou pela portaria 60, também não há problema algum. Ela pode delegar para que alguém possa decidir aquilo. Ora, onde é que é o problema? É que o fiscal que fez a representação, e aqui um espaço, por que ele fez a representação? Ele fez a representação porque ele não tem competência. Quando ele faz a representação, é porque ele não tem competência para decidir. Porque se ele tivesse competência para decidir, ele não representaria. Porque ninguém representa para si próprio. Isso é impossível. Pelo menos no ponto de vista jurídico e no direito administrativo. Então, ele faz a representação e, na outra ponta, depois que o setor lá envolvido faz o preparo, ele decide. Ele mesmo decide. E ele poderia decidir, bom, então temos que ir para a delegação. O que é que a delegação diz? Auditor que esteja a serviço da fiscalização pode decidir. Sim, qualquer um pode, exceto o que representou. Isso me parece mais do que óbvio. Porque, senão, como ficamos? Uma pessoa, a gente está acostumado com os atos administrativos da Receita, do CARF. A gente vê, por exemplo, que um auditor que, porventura, ele tenha trabalhado na lavratura do auto e ele seja transferido para a DRJ, ele não pode julgar. Se ele julgou na DRJ, ele não pode julgar no CARF.
E por que um auditor que faz a representação na fiscalização, ela mesma pode decidir, ou seja, ela está julgando? É óbvio que não pode, não é? E isso, eu estou dizendo que não pode, mas nós temos o Código de Processo Civil, que no artigo 134 fala sobre o assunto. E não só isso, toda a jurisprudência inteira do direito administrativo repousa sobre isso. Bom, haveriam outras coisas, outros detalhes, como, por exemplo, no próprio ato declaratório, ele fala sobre artigo de lei que não existe. Quando fomos pegar o processo para poder julgar, eles disseram que só tinha a folha do ADE. Bom, mas isso aí é outro detalhe. Bom, com relação ao auto de infração. Com relação ao auto de infração, o que temos é que a documentação que se trabalhou mais foi com relação à questão do depósito bancário, que efetivamente não estava lá. Entretanto, ao ler o auto de infração, é impossível a gente descobrir qual foi a exata razão do arbitramento, por alguns motivos. O primeiro deles é que ele faz depósito bancário de omissão de receita e tributa isso, mas isso não está claro no auto, e inclusive não tem a infringência, a motivação e o enquadramento legal. Também, como regra, ele teria que fazer um termo específico, e isso não foi encontrado nos autos, um termo específico sobre o problema de que isso poderia derivar o arbitramento do lucro. Ele pedindo sim o livro, mas ele dizendo que isso poderia levar à circunstância do arbitramento, isso aí não foi dito. Bom, em resumo, porque existem outras coisinhas de prática que com certeza o relator no voto ele irá mencionar. É basicamente isso. Obrigado. Obrigado, doutor Salomão. Fico à disposição para qualquer evento, principalmente aqueles, claro, pertinentes a questões fáticas. Então, doutor Daniel, seu voto. O Daniel está mudo. Daniel está sem som, Daniel. Doutor Daniel, microfone. Desculpe. Da análise dos autos, é fácil constatar que o recurso voluntário apresentado constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador à corte. Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo artigo 57 do regimento do CAF, tá? E da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental, uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede da manifestação de conformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida. Em verdade, a recorrente sequer enfrenta o mérito, então somente traz arguições de nulidade. Assim, desde já propõe a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como aqui transcritos integralmente o voto da decisão na parte que se aplica. E eu vou citar aqui alguns trechos que eu cuidei aqui, presidente, quanto à questão da nulidade da competência, tá? O termo de folhas 2 a 9, bem como o que dele resultou a dizer o ato declaratório executivo expedido pela DRF em Salvador, em nenhum desses atos se contém conteúdo decisório contencioso, diga-se que possa ser compreendido como tirado em instância de julgamento. É agora que se dá a espécie, e a bem ver do contribuinte, assim se dá sob o palio da autoridade administrativa diversa daquela que propugnou. Então, essa preliminar não é nova neste Conselho, essa situação da delegação de competência para que o agente fiscal ele promova a exclusão de certa forma, uma praxe dentro da Receita, e já enfrentamos essa matéria aqui em outras oportunidades. Não entendo que há nenhum tipo de nulidade, até porque o contencioso ele vai se firmar agora, a partir do momento que ele apresenta a manifestação de conformidade. Tá? Então, o fato de ter sido o mesmo agente fiscal, ele tinha uma portaria que lhe dava a competência, então não pode se dizer que ele não era competente para isso. O que se questiona aqui, de repente, se seria a melhor forma ou não, mas aqui entendo que não compete a gente
no CARF está questionando se delegou a competência para o agente A, B ou C. Então, nesse ponto aqui, eu estou mantendo a decisão da DRJ no que se refere a essa preliminar. As demais preliminares também, presidente, eu estou indeferindo. Tá? A parte alega que a ausência de fundamentação legal, mas a representação está com a devida fundamentação. Não vejo vício nesse sentido. Ficou bastante claro que a exclusão se deu pela imprestabilidade da documentação contábil e fiscal. O contribuinte foi intimado por diversas vezes para justificar sua movimentação. Então, só tinha uma discrepância de 200 e poucos mil declarado para mais de 8 milhões, né? Então, de efetiva movimentação financeira. Então, o agente fiscal entendeu que aquela documentação era imprestável e excluiu por esse fundamento legal. Isso está muito claro dos autos. A alegação de nulidade por não ter tido acesso à documentação, me parece que a parte não tem como provar isso. Pelo contrário, tem um pedido de requerimento de cópia nos autos de 2015, e em que ele dá o recebido das cópias, né? Já a folha 200 eu cito no meu voto ao final, folha 265. Então, existe o requerimento de cópias, todos os documentos que fundamentaram a conclusão fiscal estão nos autos, tá? Os extratos bancários, intimações, termos de constatação, enfim, toda a documentação está no processo. O que eu tenho, na verdade, é uma prova de que ele teve acesso, não uma prova que ele não teve acesso à documentação. E aí eu sigo aqui, depois de citar trechos aqui do voto de origem, presidente. O que se refere à preliminar de nulidade por alegada incompetência do agente fiscal, ela não merece acolhimento. Tal preliminar não é nova neste Conselho, que tem jurisprudência firme no sentido de entender que o contencioso administrativo se inicia com a apresentação da defesa. Desta forma, o fato de o agente fiscal ter emitido a ADE não é causa de nulidade, vez que, além de devidamente investido da competência para o ato, não há qualquer cerceamento do direito de defesa, vez que, a partir da manifestação de inconformidade, forma-se o contencioso, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Outro assim, também não procede a alegação de que estão ausentes elementos de prova que levaram à exclusão. O agente fiscal acostou aos autos todos os documentos que levaram às conclusões que fundamentaram a ADE. Além disso, a parte teve acesso a cópias, conforme requerimento a folha 265. Face exposto, não há como acolher também tal nulidade. Quanto ao mérito, o contribuinte não trouxe nada, quanto ao mérito dos depósitos, só trata do arbitramento, que eu vou seguir depois aqui. Então, daqui da exclusão, eu estou adotando o artigo 57 do regimento, adotando a mesma decisão da DRJ para negar provimento ao recurso, presidente. E aí, no outro, que trata do arbitramento, né, eu já acabei, de certa forma, explicando aí, fala que carece de fundamentação, que não dá para entender qual o critério utilizado pela autoridade fiscal, mas me parece que está muito claro no lançamento. O TVF deixa muito claro que ele intimou e reintimou por diversas vezes que a movimentação financeira não estava na contabilidade dele, ou seja, tinha contas à margem da contabilidade. O contribuinte ele foi intimado, reintimado e reintimado por diversas vezes para justificar aquela movimentação, não fez, inclusive pessoalmente, através do seu contador, tá? Se comprometendo em apresentar essas informações e não fazendo. Então, está muito claro, o auditor fiscal entendeu como imprestável a contabilidade e, sendo imprestável a contabilidade, partiu para o arbitramento, não havia outro caminho que ele poderia seguir. Tá? A base utilizada foi o faturamento que não foi declarado, a movimentação financeira, e a parte não trouxe absolutamente nada questionando o mérito do que está sendo cobrado. Não questiona sequer um valor, ou uma vírgula, ou R$1 do montante que está sendo questionado. Então, somente a aplicação do arbitramento. Tá? E o arbitramento decorreu da imprestabilidade da contabilidade. Então, isso está muito claro no TVF, está muito claro nos autos, e também no segundo processo, que é o do arbitramento, eu estou mantendo a decisão da DRJ pelos seus próprios fundamentos, tá? E aí eu cito aí também alguns trechos
em que ele fala dessa ausência de documentação contábil e fiscal. Sigo aqui ao final, presidente, tendo que a decisão deve ser mantida. O principal ponto de insurgência se dá em razão da realização do arbitramento, por ter entendido o auditor fiscal que a escrituração fiscal era imprestável. Mandou bem a fiscalização. Ora, estamos falando de um contribuinte que declarou e escriturou aproximadamente R$277 mil, ao passo que a DIMOF confirmou uma movimentação de R$8,2 milhões no período, o qual não foi minimamente explicada pelo contribuinte. Certamente, a escrituração fiscal e eventualmente existente jamais poderia ser considerada diante de uma escancarada e deliberada intenção de sonegar tributo. De fato, entendo que o agente fiscal até poderia, e tinha fatos e provas para isso, ter qualificado a multa de ofício aplicada, mas optou por não fazer. Assim é que, inexistindo a escrituração fiscal válida que pudesse ser considerada pela fiscalização, outra medida não lhe restava a não ser socorrer ao arbitramento. Nesse sentido, não tendo a recorrente apresentado os livros contábeis e fiscais que permitiriam afastar-lhe o arbitramento do lucro em detrimento das outras formas de tributação, entendo que a decisão recorrida não merece reparo, razão pela qual há que ser mantido o lançamento para RPJ e reflexo, dada a íntima relação de causa e efeito. E nesse sentido, presidente, também estou negando o provimento ao recurso e mantendo a decisão de origem pelos seus próprios fundamentos. Eu alerto apenas que a decisão da DRJ, nos dois, ela enfrentou as duas matérias. Tá? Eu estou separando aqui, só estou enfrentando a exclusão no primeiro processo e só estou enfrentando as razões do arbitramento no segundo. Digo isso para não parecer que eu me omiti da análise de alguma coisa que está apresentado no recurso. Tá, presidente? É como voto. Está aberta a discussão, senhores. Alguém quer fazer algum comentário, algum questionamento ao relator? Doutor Salomão, alguma questão de fato? Essa é uma questão de fato. Eu queria deixar bem claro que a única coisa que se está discutindo lá do ato declaratório e da delegação é exclusivamente ter sido o próprio auditor, porque aí é um problema de interpretação que, por óbvio, eu não vou entrar, é questão dos senhores, tá? Mas o que está se discutindo é que, numa fiscalização, como regra, tem diversos auditores. Todos podem assinar, exceto o próprio. É isso que estamos discutindo. Não, eu acho que isso ficou bem claro. entendido por todos. Viu? Ótimo, então. Está aberta a discussão, senhores. Alguém quer fazer algum comentário, algum questionamento? Não? Podemos passar a votação? Vamos primeiro votar o item 111, que é o da exclusão, e depois passamos ao item 112, que é o auto de infração. Tá? Eu vou fazer separado para que fique perfeitamente registrado e demonstrado até na gravação, tá ok? Então, item 111, que trata da exclusão. O voto do relator é por negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Camerano. Muito bem. Senhor presidente, eu não vejo nenhuma restrição quanto ao fato do auditor que fez a representação assinar por competência o ADE. Não há previsão nenhuma nesse sentido de que ele não possa fazer, ou o delegado não possa dar essa competência para ele. Diferentemente de outras situações, onde está explícito na lei, na legislação, que o auditor que, por exemplo, fez um auto de infração, se ele está na DRJ, ele não pode julgar. E assim, em outras situações semelhantes, inclusive aqui no CAR. Nesse caso específico aí, eu não vejo que haja restrição por parte do auditor fazer a representação e por uma delegação de competência da autoridade lá da jurisdição, dar essa competência a ele para assinar. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Presidente, só até, vamos dizer, em edição, que já foi comentado pelo conselheiro Camerano, na verdade, o auditor fiscal, ele lavou, não foi uma representação, né? Foi um termo de exclusão, um termo para fundamentar o ADE, né? Dentro da sua competência, que lhe foi delegada pelo titular da unidade, que se insere dentro da competência legal prevista para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, né?
O relator ele pontuou de forma muito clara, né? Quer dizer, o contencioso, veja, a manifestação de conformidade em relação à exclusão, né? Ela suspende os efeitos. Ela tem um efeito suspensivo que se submete ao rito do 70235, né? Então, o ato inaugural é o ato de exclusão, né? Diferente, por exemplo, de outros casos, como, por exemplo, uma baixa de ofício, né? Em que aí o recurso não tem efeito suspensivo. Então, há um procedimento anterior, em que realmente há um auditor que representa, há uma instrução, inclusive uma defesa prévia do contribuinte e a decisão por parte do delegado. Nós estamos tratando de um processo completamente diferente. Aqui se submete exatamente ao mesmo processo regrado pelo 7235 do auto-infração, né? Então, justamente a pessoa apta, né, a fazer esse ato de exclusão, nesse caso de delegação, é o auditor que está responsável pelo procedimento fiscal. Vai fazer esse ato inaugural que, uma vez impugnado, via da manifestação de conformidade, terá seus efeitos suspensos para que aí ele seja decidido dentro do contencioso regrado pelo 7235, assim como o auto de infração. Então, me parece que está perfeitamente abordado pelo relator, a quem eu dou os parabéns, e acompanho. Doutora Letícia. Acompanho também, presidente. Acho que as colocações feitas pelo doutor Carlos e doutor Camerano estão perfeitas, não tem nada a acrescentar. Parabenizo o relator também pelo voto. Doutor Itamar. Foi muito bem abordado, tanto pelo relator quanto pelos colegas. Então, eu acompanho tranquilamente o voto do doutor Daniel. Doutor André. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Adelino. Acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário relativamente ao item 111. O item 112, o voto do relator é no mesmo sentido, de negar provimento ao recurso voluntário. Está aberta a discussão. Alguém tem alguma discussão? Opa! Diga, doutor André. Eu queria só sugerir, para constar no dispositivo, afastar as preliminares de nulidade. Ah, tá ok. Está anotado aqui, doutor. É porque as preliminares de nulidade são contra o primeiro. No segundo não tem preliminar. Você está falando do segundo ou do primeiro? Do primeiro. Primeiro, tá. Primeiro. Preliminares. Bem anotado, doutor André. Então, o item 112, o voto do relator também é no mesmo sentido de negar provimento. Tá? Alguém quer fazer algum comentário, algum questionamento ao relator? Podemos passar à votação. Passando a votação, então, doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Eu acompanho o voto do relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Acompanho o relator. Doutor André. Também acompanho, presidente. Doutor Adelino. Acompanho, presidente. Então, temos também, nesse caso, no item 112, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Certo, doutor? Certo. Quer dizer... Faz parte, doutor, faz parte. Eu não posso dizer certo, senão meu cliente ouvir isso, ele não vai gostar, né? Principalmente se disser que se tiver mais uma, eu vou pedir música no Fantástico, né? Desculpe, também a gente tem que trazer um pouco de alegria nesse período tão forte que todos nós vivemos, né? Aliás, eu quero dizer para o senhor que o clima nessa turma sempre é bastante leve, então a gente tenta manter esse clima bem leve, porque como as matérias são muito pesadas e o desgaste é muito grande, a gente tem que levar na maior leveza possível, não é verdade? Aliás, eu gostaria até de fazer uma referência à auditora que lavrou o auto, porque, diferentemente dos últimos tempos, os auditores têm mandado os autos através do correio, não é? E não vai até o contribuinte, ou chama o contribuinte para olhar nos olhos e dizer o que é que está errado ou o que está certo. E essa aí fez, não é? Então,
parabéns, né? Nós somos da escola antiga, porque eu também sou egresso da fiscalização, doutor Carlos André é egresso da fiscalização também, então a gente se acostumou, né, doutor Carlos, a ir até o contribuinte e explicar para ele, e explicar todo o trabalho, tudo que foi feito, não é verdade? E dar a ele todas as orientações possíveis para que ele possa melhor se defender. Você tem toda a razão. Doutor, muito obrigado e até a próxima. Só para concluir, meu primeiro auto de infração eu entreguei em Macapá, e eu fui o primeiro auditor que entregou um auto de infração cujo auditor anterior e único tinha sido assassinado. Meu Deus, tá ótimo. Né? Então, nós temos muitas histórias como essa. Tem muitas histórias. Muito obrigado e desculpe. Um grande abraço. Um grande abraço. Até mais. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, como é que passemos então ao item... Estou tentando sair. Se tiver alguma dificuldade, o nosso apoio pode excluir o senhor. Ok. Marco Antônio, por gentileza, ajude o doutor a sair da sala, por gentileza. Fez, presidente. Obrigado, Marco. Muito bem, senhores. Não? Está tentando entrar de novo? Tá, já foi excluído. Ok. Passemos, então, ao item 120 da pauta, conselheiro Daniel Agnello Pacheco, Criação e Propaganda Limitada. Gente, não é o 117, que a gente ia julgar o 117 agora. Ah, você tem razão, doutora Letícia. Aí, 117. Tem anotado. 117, conselheira Letícia, Reimac, Redenção, Implementos e Máquinas Agrícolas Limitada. Com a palavra, relatora. Bom, é uma impugnação contra o lançamento tributário de RPJ do ano de 2008, acrescido de multa e juros devidos a deduções de valores que não seriam dedutíveis na apuração do tributo. A contribuinte deduziu indevidamente despesas operacionais, valores de PIS e COFINS. Os valores de PIS e COFINS sobre faturamento já haviam sido deduzidos regularmente da Receita Bruta. Os valores deduzidos indevidamente como despesas operacionais deveriam guardar relação com a rúbrica outras receitas operacionais, porém tal rúbrica encontrava-se zerada. Ou seja, não houve qualquer receita operacional que guardasse relação com os tributos deduzidos. A fiscalizada esclareceu que houve erro de preenchimento nas linhas 11 e 12 da DIPJ, pois simplesmente não houve esse tipo de despesa. Além disso, após ter efetuado as alterações nas demonstrações contábeis do período em análise, constatou que houve lucro em vez de prejuízo, por isso fez a DIPJ retificadora. A DIPJ retificadora foi entregue em 16 de nove de 2013, posteriormente ao início da ação fiscal, que foi em 31 de 8 de 2013. Portanto, não deve ser considerada, eis que o sujeito passivo já havia perdido a espontaneidade para os tributos e período em análise. A ação fiscal teve início com a lavratura do termo de início em 16 de 8 de 2013, cuja intimação para apresentação de esclarecimentos, documento de escrituração e meio magnético. Mesmo após ter sido intimada, não foi entregue pela fiscalizada a escrituração contábil do ano calendário de 2008 e meio magnético, em desacordo com a Instrução Normativa 86 de 2001. Cometendo a infração pelo não atendimento nos termos do artigo 265, 266 e 980, que ensejou a aplicação da multa de 0,5% sobre a receita bruta. O cálculo dos tributos é apresentado às folhas 21, conforme cópia abaixo. A multa de 75 foi aplicada e os juros. Na impugnação, a empresa apresentou, alegando em síntese, que os juros de mora e a multa proporcionais excediam ao crédito tributário, portanto, deveriam ser corrigidos. Teria havido despesas operacionais no valor de R$ 2.149.650, conforme balancete de verificação averbado perante a Junta Comercial do Estado do Pará, o que provaria não ter havido lesão ao erário. As despesas declaradas seriam dedutíveis, eis que comprovadas mediante notas individuais e contabilizadas, que a jurisprudência do Conselho seria no sentido de se considerar as despesas efetivamente ocorridas, que as despesas seriam da matriz e de outras filiais da empresa, devido à fiscalização pelo fisco estadual, uma parte das notas fiscais não estava disponível.
que a lavratura do auto de infração carecia de motivação. A impugnante fez os seguintes pedidos: análise da dedutibilidade das despesas comprovadas por notas fiscais, com a devida redução da glosa, apresentação futura das notas remetidas ao fisco estadual, declaração de nulidade do auto de infração pela ausência de prejuízo horário, afastamento da cobrança de juros sobre multa. Quanto do julgamento pela delegacia, o feito restou assim emendado. A decisão: que a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos, conforme súmula CARF número 33, que os juros de mora sobre a multa de ofício são devidos e que a intimação endereçada ao advogado não pode ser feita. Inconformado, apresentou ao contribuinte recurso a esse conselho, alegando em síntese as mesmas razões da impugnação. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando-me da faculdade do artigo 57, parágrafo 3º, reproduzindo o acórdão recorrido e tomando como minhas as razões expostas ali. Que não tem qualquer nulidade no lançamento, não há vício capaz de ensejar a nulidade do auto de infração, que a fiscalização realizou o lançamento motivado não apenas por um mero erro de preenchimento da DIPJ, mas sim por ter havido uma redução indevida da base de cálculo do tributo, o que ocasionaria lesão ao erário caso a presente ação não houvesse sido realizada, que o alegado erro de preenchimento da DIPJ não tem o condão de macular o lançamento realizado, que a ação fiscal teve início com a lavratura do termo de início e cuja ciência eletrônica foi em 31/8/2013, com a intimação para apresentação de esclarecimentos, documentos e escrituração em meio magnético. Que a DIPJ retificadora foi entregue 16/9/2013, posteriormente ao início da ação fiscal, portanto, não deve ser considerada, conforme súmula 33 deste Conselho. Que, ainda que se admitisse o recebimento da DIPJ retificadora, vemos que tal retificação traria um aumento da base de cálculo da CSL de negativa para positiva, portanto, o lançamento geraria um valor ainda maior caso a DIPJ retificadora fosse aceita. Que, quanto à alegação da impugnante de que haveria outras despesas dedutíveis na apuração anual do tributo, temos que tais documentos não se relacionam com o presente litígio, que trata unicamente da impugnação ao lançamento de despesas não dedutíveis de PIS e COFINS. Portanto, esses outros elementos não serão considerados nesse julgamento. A impugnante esclareceu durante o procedimento fiscal que simplesmente não houve o tipo de despesa informada na DIPJ, portanto, não houve impugnação quanto à indedutibilidade das despesas, que o lançamento deve ser mantido, assim como os juros de mora sobre a multa de ofício, que já é matéria simulada por esse Conselho. E o juro Selic também, que é a matéria simulada. Então, presidente, não tendo a contribuinte inovado os termos do recurso anteriormente interposto, deve ser mantida a decisão de origem por seus próprios fundamentos. Afasto a arguição de nulidade e nego o provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok. Alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Também acompanho, presidente. Doutor Adelino. Então, temos por unanimidade de votos afastar a arguição de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O item 118 segue a mesma decisão. O item 119, conselheira Letícia, mesmo contribuinte, Reimac Redenção. O item 119, eu até mencionei anteriormente, que é a multa pela não entrega dos arquivos magnéticos, né? E a contribuinte apresentou recurso alegando que no TIAF foi informada a fiscalização a perda dos arquivos até então mantidos em meio magnético. A empresa colaborou com a fiscalização e entregou o livro diário geral em 12 volumes, que, portanto, não haveria prejuízo à fiscalização. Além disso, argumenta que o ato administrativo deve ser motivado e razoável,
não havendo qualquer prejuízo à fiscalização, não poderia ser aplicada a multa. Por fim, demonstra a ausência de prejuízos à fiscalização. Aí, presidente, eu estou julgando que é uma disposição legal e que não teria que não cabe a fiscalização, discricionariedade para aplicação ou não da multa, sendo irrelevante a vontade do contribuinte em descumprir a obrigação prevista em lei. Ou seja, não há no tipo o elemento subjetivo do dolo ou da culpa. E assim, não havendo qualquer nulidade a macular a autuação, deve a decisão da delegacia ser mantida também por seus fundamentos, presidente. É como... Okay. Aberta a discussão, alguma dúvida? Podemos partir para a votação. Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Acompanho, presidente. Doutor Adelino. Acompanho. Por unanimidade de votos, então, afastar a arguição de nulidade da auto-infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 120, conselheiro Daniel, recorrente Agnello Pacheco, Criação e Propaganda Limitada. Presidente, os 120 e 121 são idênticos, tá? Só muda aí o período. Em linhas gerais, no PERDECOMP foi indeferido por ausência de crédito. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte ele não traz nada sobre o crédito, traz apenas alegações preliminares e de nulidades do despacho decisório. Eu até cito aí o que ele alega. Diz que não teve fundamentação do despacho decisório, que teve cessado o seu direito de defesa, que a fundamentação é obrigatória, que os princípios processuais não foram respeitados, de ampla defesa, enfim. E pede a nulidade do despacho decisório, apenas isso. Não traz absolutamente nada sobre o crédito. Tá? A DRJ enfrentou, né, e indeferiu a manifestação de inconformidade. Concluiu aqui que não assistiria a razão interessado a alegar o cerceamento de direito de defesa e apontar a administração como responsável pela produção de provas de um direito que é do contribuinte, porque ele também questionava a diligência. No presente caso, as retenções de RPJ no pagamento feito a terceiros ao interessado e que constituem o seu direito poderiam ter sido provadas pela juntada aos autos dos registros contábeis fiscais em poder da defendente, que declarou seu IRPJ no exercício 2005 no base 2004. Tá? Então, a DRJ também deu o caminho aí que deveria seguir. Aí, em sede de recurso, ele inova aí por que eu deixei marcado? Porque tem uma discussão aqui a respeito do conhecimento, tá? De parte do recurso. No recurso, aí ele vem dizendo que, na verdade, essas retenções são do Código 8045, que é aquela autorretenção, né? Porque ele é empresa de propaganda, então ele faz aquela autorretenção, é esse imposto que ele traz apenas DARFs, tá? E traz DIPJ. Então, é o documento que ele traz. Eu aqui no meu voto, presidente, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, tá? Eu não estou entendendo que esse tópico seria diálogo com a decisão, na verdade, entendo que precluiu aqui, nesse caso específico, o direito dele questionar a parte de mérito, e mesmo assim continua sem fazer a prova necessária, tá, do crédito, tá? Mesmo que tivesse superado esse ponto. Então, estou orientando meu voto para aplicar o artigo 57 do RCAF, mantendo a decisão recorrida, quanto às preliminares, enfim, que ele repete, tá? E aí eu sigo aqui na página 12. A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total consonância com o que dispõe a legislação de acordo com as provas e realidade fática apresentada. O despacho decisório foi devidamente fundamentado e, a partir dele, o contribuinte teve a oportunidade de apresentar manifestação de inconformidade e, posteriormente, presente recurso voluntário.
veja-se que o duplo grau administrativo foi respeitado. Ademais, não pode o contribuinte tentar transferir para o fisco ônus probatório que é seu, qual seja, de comprovar a certeza e liquidez do crédito. Por sua vez, a diligência é faculdade do julgador e que apenas deve ser exercida quando existir alguma dúvida, que não seja possível de ser sanada de pronto. No presente caso, como muito bem disse a DRJ, não havia qualquer dúvida, simplesmente porque não havia absolutamente nada que confirmasse a certeza e liquidez do crédito, nem mesmo que parcialmente. O contribuinte não trouxe os livros fiscais e contábeis para comprovar o alegado crédito que pleiteia. Assim, não existindo dúvidas para o julgador, não há o que se falar em necessidade de conversão em diligência, ainda mais diante do fato de que o contribuinte não apresenta nenhuma prova. E pior, sequer alegou em impugnação uma linha sobre o alegado direito creditório. Desta forma, nego o provimento ao recurso nesse ponto. Passo a análise do tópico 2, da referida peça recursal, especialmente no que tange ao seu conhecimento. Como relatado acima, o contribuinte não impugnou uma linha sequer a respeito do seu direito creditório. Isso ficou claro na decisão recorrida, ao enfrentar a preclusão dos argumentos relativos ao mérito. O contribuinte limitou-se a trazer questões atinentes à eventual nulidade do despacho decisório e a DRJ foi clara nesse sentido, tanto a afirmar ter precluído o direito de alegar questões de mérito, quanto a ausência de elementos fiscais e contábeis para comprovar o alegado crédito, vez que a DIPJ isoladamente seria insuficiente. Aí trago aqui o artigo 17 da IPAF, fato que o contribuinte nada impugnou sobre o mérito, no que se refere à existência ou não do crédito. Por sua vez, em que pese seja entendimento deste CARF, seja acerca da possibilidade do contribuinte inovar nas razões recursais quando estiver em diálogo com a decisão recorrida, o fato é que, no presente caso, nem isso se verifica. Isto porque a DRJ, de forma clara, disse que o contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento fiscal ou contábil que comprovasse o alegado crédito, balancete, livro-razão, livro-diário, LALU, DCTF. Por sua vez, o contribuinte traz aos autos apenas DIPJ retificadora e comprovantes de arrecadação, e mais nada. Em outras palavras, permanece sem comprovar o alegado direito creditório, além de inovar em suas razões recursais. Desta feita, entendo restarem preclusos argumentos de mérito trazidos no recurso e, por consequência, não conheço do recurso nessa parte. Então, presidente, eu estou orientando meu voto por não conhecer nessa parte, mas conhecer parcialmente, e na parte conhecida negar provimento. Aí, se a turma for entender diferente quanto ao conhecimento, aí a gente tem que dar um outro destino aqui. Ok. Alguma dúvida, senhores? E senhora? Podemos partir para a votação? Nós vamos julgar o item 120 e o item 121 em bloco, que são idênticos, tá? Carregam a mesma decisão, ok? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Então, só para confirmar, a decisão é conhecer em parte, na parte conhecida, negar provimento, né? Exatamente. Sim, acompanho. Doutora Letícia. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Também acompanho. Doutor Adelino. Também acompanho. Então, temos decisão válida para os itens 120 e 121, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Item 122, conselheiro Anel. O mesmo contribuinte, Agnello Pacheco. Só um segundo, presidente. Está salvando aqui o arquivo. Aí trava tudo aqui. Presidente, esse é uma matéria diferente, tá? É um auto de infração. Só um segundo. Eu vou pedir que a gente vá diretamente para o voto, presidente, porque eu estou encaminhando aqui meu voto por uma nulidade da decisão recorrida por falta de apreciação de uma manifestação de inconformidade. Tá? Então, antes de adentrar a análise dos recursos voluntários apresentados, porque tem solidariedade aí, cumpre levantar de ofício a existência e nulidade da decisão da DRJ. Isto porque, da análise do relatório e voto, é possível depreender que a DRJ simplesmente
ignorou a existência das impugnações apresentadas pelos sócios e responsáveis solidários Agnello de Carvalho Pacheco e Agnello Bueno Pacheco. Da análise do relatório, é muito fácil constatar que a DRJ apenas se refere à impugnação apresentada pelo contribuinte às folhas 216 e nada fala sobre as impugnações dos responsáveis solidários. As 3 impugnações foram apresentadas na mesma data e, no mérito, em que pese sejam idênticas às impugnações apresentadas pelos responsáveis, trazem tópico específico atacando a responsabilização. A DRJ nada enfrenta sobre tal tópico das impugnações. Tal fato também é claramente verificável da análise das conclusões a que se chegou, onde permanece se referindo a uma única impugnação e nada trata da responsabilidade solidária. Desta feita, patente a nulidade da decisão recorrida, nos termos do que dispõe o inciso 2 do artigo 59 do RPAF, vez que proferida com preterição do direito de defesa, na medida em que não conheceu ou apreciou impugnações tempestivamente apresentadas pelos responsáveis solidários. Assim, de ofício, oriento meu voto no sentido de declarar nula a decisão recorrida, devendo o processo retornar para novo julgamento da DRJ, que deverá apreciar todas as impugnações apresentadas, tanto pelo contribuinte quanto pelos solidários, presidente. Aqui, se vocês olharem a decisão, vocês vão ver que ela sequer enfrenta a questão da solidariedade também, tá? E que pese seja aparentemente realmente só protelatório os argumentos, mas os responsáveis solidários atacam especificamente a responsabilização, tá? Então, entendo que deve retornar aí para novo julgamento. Alguma dúvida, algum questionamento ao relator? Até porque tem multa qualificada também. Ok. Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Por causa, André. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Com o relator, presidente. Doutor Adelino. Também com o relator, presidente. Também com o relator, vou, por unanimidade de votos, declarar a nulidade da decisão recorrida, devendo o processo retornar para novo julgamento da DRJ, que deverá apreciar todas as impugnações apresentadas, tanto pela contribuinte, quanto pelos apontados como responsáveis solidários. Último item da pauta, senhora e senhores, item 123, conselheiro Daniel, recorrente Fazenda Nacional, interessado Santorini Comercial Distribuidora Limitada. Presidente. Deixa eu abrir aqui. Presidente, esse é recurso de ofício, aplicação da súmula 103, tá? Atualmente ele não respeita o limite de alçada, então eu estou não conhecendo do recurso. O valor desonerado foi 758 mil. Pô, nunca mais peguei desses processinhos assim. Tive sorte, né? Nunca mais. Limite é de quanto? Hoje está 2 milhões e meio, né? 2 milhões e meio. Ah, beleza. Esse é um Porque na processo época era 500 mil. Eu acho que eu abri o arquivo errado. Esse é um processo de levar as lágrimas. Como diria o doutor Camerano? É verdade. Ele só tem recurso de ofício. Auto de infração de 2007. Só um momentinho aqui, gente. Ok. Alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente.
Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Letícia. As lágrimas, foi tudo. Acompanho o relator. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Me acompanho, presidente. Doutor Adelino. Com imensa felicidade, acompanho. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício, nos termos do voto do relator. Eu pediria o apoio que encerrasse a gravação, não sem antes agradecer a todos pela belíssima atuação durante a reunião, né? Essa nossa reunião de julho, entre os dias 20 e 22. Especialmente ao doutor Adelino, que abrilhantou a nossa turma com a sua presença, né? Espero que volte mais vezes. Sempre uma honra. Não nessa condição de preso lá em Búzios, nessa região tão insalubre, não é verdade? Mas... Só que eu volto amanhã, né? É verdade. É verdade. Ó, a Síria é danada, rapaz. A Síria não me deixa falar aqui, mentira. Tá bom? Parabéns a todos. Marco Antônio, por gentileza, você pode encerrar a gravação?